Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. É o 30º, quer dizer, com esse se completam 30 vídeos apelando ao raciocínio. Vamos ver se algum dia temos algum retorno, né? Eu chamei esse vídeo de O Lugar das Ideias, porque eu quero discutir um pouco sobre essa percepção que nós temos tão arraigada de que nada funciona no Brasil, que tudo aqui ou simplesmente é uma cópia mal feita ou deriva da incompreensão de ideias superiores forjadas em algum lugar fora daqui, em algum lugar superior. E essa é uma constante na história da intelectualidade brasileira. O Brasil sempre olhou para si mesmo como uma colônia, como algo exterior ao mundo, exterior à Europa, como se nós fôssemos apenas um resultado ou uma causalidade. Existe a Europa, existem as metrópoles, onde as ideias surgem, e existem as colônias, e nós somos uma colônia, então nós somos apenas uma consequência. E vai daí que muito na nossa mentalidade está impregnado disso que hoje se chama de viralatismo, mas que na verdade é um baita complexo de inferioridade em relação a um pensamento que vem sendo construído há pelo menos 2 séculos, de que nós somos apenas a causa a partir da existência de uma metrópole, a partir da existência de um lugar onde as ideias surgem, e que nada de bom poderia surgir aqui. Os jornalistas usam a ideia imbecil da jabuticaba, de que alguma coisa que só exista no Brasil e que não seja a jabuticaba, certamente é algo ruim. Que é um argumento besta, um argumento idiota, e que só poderia ter surgido desse tipo de jornalista que passa o tempo todo olhando embasbacado para o que provém da Europa ou dos Estados Unidos, que no caso são a matriz ideológica das últimas décadas. Eu quero relembrar, e eu não sei se hoje as graduações em História abordam esse debate, mas na segunda metade dos anos 70 surgiu um debate entre Roberto Schwartz e Maria Silvia de Carvalho Franco. Schwartz estava estudando o romance de Machado de Assis e estava estabelecendo algumas chaves de leitura para entender o Machado de Assis. E aí ele lançou um livro chamado Ao Vencedor as Batatas, em que um dos ensaios se chamava As Ideias Fora de Lugar. E eu não tenho ao certo na memória se Ao Vencedor as Batatas surgiu depois, quando os ensaios tinham sido todos publicados, se ele é posterior à década de 70, ou se ele surgiu naquele momento. O que eu sei é que esse ensaio está disponível nesse livro. O argumento do Schwartz era o seguinte: a escravidão é incompatível com o liberalismo. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem do meu sorriso irônico, afinal, os Estados Unidos lidaram com isso como, né? Precisou de uma guerra civil
E ninguém afirma que os Estados Unidos não eram capitalistas, nem racionais e nem liberais antes da Guerra de Secessão. Quer dizer, a, a ideia de que você quer ter um país independente, que você quer praticar ideias liberais, mas o fato de existir escravidão impede que essas ideias sejam realizadas de maneira racional, é uma ideia um tanto ingênua. Mas ele vai argumentando de uma maneira muito culta, usando uma boa bibliografia nacional que vai de Sérgio Buarque, Antônio Cândido, a Emília Viotti e a própria Maria Silvia de Carvalho Franco. Ele argumenta que a liberdade como um valor é impossível de ser realizada em uma sociedade em que há escravidão. E que no Brasil, além da relação senhor-escravo, existia uma vasta população de homens livres, pobres, que tinham que se inserir nessa sociedade em fímbrias, em fringes, sabe, em beiradas, em locais em que essa relação predominante entre senhor e escravo lhes deixasse espaço. E como esse espaço mal existia, eles se atrelavam aos grandes senhores, aos senhores ricos, através do favor. Ele diz que o favor é a maneira como o Brasil encontrou de lidar com essas contradições. E ele diz que o favor é algo incompatível com o liberalismo, porque afinal de contas o favor relembra os privilégios do ancien regime. Então, se o favor lembra os privilégios do ancien regime, ele é incompatível com a ascensão burguesa, com a ideia da liberdade e da igualdade. Então, se você está queimando dois pilares burgueses aí. Você queima o pilar da liberdade com a existência da escravidão e você queima o pilar da igualdade com a existência do favor. E que é por isso que a sociedade brasileira criou uma espécie de quebra, uma espécie de racha, uma espécie de abismo entre a vida prática e a produção intelectual, uma vez que o mundo das ideias no Brasil se nutria diretamente das ideias da Europa, mas que o mundo prático, o mundo da vida real, não realizava essas ideias de maneira adequada, ao contrário, deslocava essas ideias e continuava sendo um fator de atraso. E é um texto elegante, é um texto que muita gente admira e que muita gente reproduz esse tipo de pensamento até hoje. Ao longo da nossa história intelectual, se vê muito essa crítica de que o Brasil é no mundo abstrato, como se as ideias não tivessem qualquer ressonância na sociedade e que a nossa praxis ela é atrasada, violenta, deslocada, que nós somos algo absurdo, que nós somos algo tão fora da curva, tão diferente, que certas coisas só existem no Brasil, que o resto do mundo, que nós somos, de um lado, nós temos esse jeitinho maravilhoso de viver da gambiarra e de ser criativos, mas que ao mesmo tempo nós somos grotescos em relação ao resto do mundo e que isso é um motivo de vergonha. E nós estamos vendo isso o tempo todo sendo veiculado na imprensa, nós estamos vendo diferentes sequências e consequências desse tipo de ideia no nosso cotidiano, nas críticas que são feitas quando um determinado governo
apresenta algum tipo de projeto para o país, quando uma universidade apresenta trabalhos que sejam criativos, diferentes ou simplesmente originais, se eles não se enquadram naquilo que vem de fora, são ridicularizados, são espezinhados, e a nossa sociedade se acostumou a subestimar o nosso país e a superestimar o que vem de fora, inclusive as pessoas. Naquele momento em que o Schwartz publicou esse ensaio das ideias fora de lugar, Maria Silvia de Carvalho Franco respondeu, e a resposta dela saiu em forma de entrevista no Cadernos de Debate, em 1976. E é uma entrevista brilhante. A Maria Silvia era uma pessoa extremamente esquemática no pensamento. Ela era socióloga de formação, mas uma boa parte da sua obra, para nós historiadores, é essencial. Inclusive esse livro, Homens Livres na Ordem Escravocrata, que se debruça sobre o favor também e que mostra como existe todo um percurso dessa ideia sobre o mandonismo, o favor, os capangas, a maneira como o mando e o poder se dão no Brasil ligados ao poder econômico. Você tem a Maria Isaura Pereira de Queiroz trabalhando nisso também. São livros que são formadores, que qualquer geração nova deveria ler, para entender como é que essas gerações anteriores perceberam o Brasil e perceberam como é que se formam as nossas elites políticas calcadas nesse poder econômico. E o que a Maria Silvia vai dizer é que é absurdo pensar nessa ideia dual de metrópole e colônia, de atraso e progresso, de conservadorismo e tradição arraigados sendo confrontados por modernidade e progresso, que isso é uma ideia que não funciona, que essa é uma chave de análise que não tem, que ela é abstrata demais, que ela não compreende a praxis social, que ela não compreende como se formam as relações de poder e que ela não compreende a produção capitalista em si. Ela vai dizer que a escravidão, conforme praticada na plantation, ela é racional com o capitalismo. Aqueles argumentos do Fernando Henrique Cardoso de que para manter os escravizados ocupados se abria a mão da racionalidade da produção, não é uma ideia inteligente, uma vez que o lucro é o que organiza a produção capitalista e que a produção calcada na escravidão é tão ou mais lucrativa quanto a produção calcada no trabalho livre. Depende do tipo de lucro que se quer. Depende de como se opera esse lucro. E nós deveríamos prestar muita atenção na argumentação da Maria Silvia, uma vez que hoje, quando a maior parte dos direitos trabalhistas foi solapado no Ocidente inteiro e se convive cada vez mais com formas análogas à escravidão e o lucro se multiplica, então não há irracionalidade na escravidão propriamente dita. Esse era um argumento bastante estúpido. Mas o que esperar de Fernando Henrique Cardoso?
Vocês me desculpem, mas a maior parte dos livros dele são risíveis nesse ponto de vista. Mas a Maria Silvia vai se aprofundando e ela vai dizer que o favor não é algo deslocado, que o favor é racional, que o favor é uma maneira de manter a ficção da igualdade entre esses homens poderosos e ricos e esses homens livres e pobres. Que quando você condiciona o favor a uma recíproca, meio como aquela ideia do Don Corleone, se é que vocês me entendem, quando você condiciona o favor do poderoso a uma prestação de serviços do empobrecido, o que você tem é uma ilusão de que eles estão tendo uma troca, de que há uma igualdade de condições, mesmo que tudo implique em que existe uma diferença radical entre os dois, mas isso ajuda a manter a ficção da igualdade. Isso ajuda a alimentar, inclusive, eu diria, idiotices como a meritocracia, porque você parte de uma ideia de que existe uma igualdade de condições entre aquela pessoa que tem tudo e aquela que não tem absolutamente nada, nem sequer oportunidades, mas que elas são iguais, elas estão partindo de um mesmo lugar. E o favor proporciona isso. Então, nem a escravidão é irracional ao liberalismo, uma vez que, em sendo praticada em pessoas de etnias e nacionalidades diferentes, para a construção de uma ideia de nacionalidade, a escravidão tanto faz como tanto fez, e o exemplo dos Estados Unidos é evidente nisso. O favor também não é incompatível com a igualdade, pelo contrário, ele ajuda a manter em colônias e ex-colônias como o Brasil a ficção de que os seres humanos são iguais, que eles estão em condições de igualdade em uma sociedade em que eles não estão. O que a Maria Silvia vai dizer é que as ideias estão exatamente onde tem que estar porque elas cumprem a função de referendar essa sociedade. Elas cumprem a função de dar a essa burguesia uma aparência moderna, quando na verdade os relacionamentos permanecem. E eu diria, nesse ponto, agora já deixando de lado tanto a Maria Silvia quanto o Roberto Schwartz, que a nossa sociedade, não apenas a brasileira, mas a sociedade ocidental inserida nesse capitalismo que tem suas origens lá no surgimento das cidades, lá pelo século XII, naquele mundinho que era medieval, mas ao mesmo tempo estava enfrentando questões práticas de expansão e de consolidação dos estados nacionais e da cidade como um mercado. Então, nós vamos ter várias etapas nesse capitalismo que vão desde a acumulação de capital até a expansão geográfica, as grandes navegações, a inserção das colônias na produção de matéria-primas, que vão dar um empurrão para a Revolução Industrial, e depois nós vamos ter cada vez mais o capitalismo se aprimorando, saindo do mercado para a financiarização e chegando ao que nós temos hoje. Então a nossa sociedade não estava fora de lugar nisso. Nós estávamos perfeitamente inseridos na curva de ascensão do capitalismo, oferecendo matéria-prima, oferecendo produtos,
mantendo esse capital circulando. Afinal, a plantation, que era aquela combinação entre latifúndio, monocultura e escravidão, ela estava perfeitamente inserida na formação e circulação de capitais, uma vez que esse escravo que vinha através do tráfico transatlântico, ele era comprado em mercadorias e que havia uma circulação amplíssima entre a metrópole lá na Europa, a África, que fornecia essa mão de obra escravizada, e as colônias que produziam as matérias-primas que circulavam em todo esse entorno e que depois na Europa se transformavam em produtos manufaturados e eram devolvidas às colônias como um todo. Então há uma ampla circulação de capital. Nós temos o nosso lugar nesse regime. Ele é um lugar periférico a partir de uma leitura que coloca a metrópole como central. E até hoje eu vejo isso nas novas gerações de marxistas, toda essa coisa de que nós estamos na periferia do capital, então é por isso que nós estamos nos ferrando, nós somos a periferia do capital. O capital está circulando. Centro ou periferia, eles têm pesos nessa circulação. E nós não temos que pensar nesse deslocamento de ideias, nós não temos que pensar em como nós somos coitados porque estamos na periferia da relação capitalista. O capital está circulando aqui de maneira frenética. Talvez a maior ingenuidade cometida até hoje pelas classes intelectuais é tentar formular essa ideia de que precisamos de uma elite progressista, de que precisamos de uma burguesia nacional, que se nós tivermos uma elite progressista nos termos europeus ou uma burguesia nacional voltada para promover o progresso, o Brasil vai sair do atraso e nós vamos entrar no primeiro mundo do capital. Isso é uma ficção também. Isso é uma deturpação também de como nós nos vemos, coitadinhos, periféricos, ferradinhos o tempo todo. Quer dizer, a tentativa dos governos progressistas de formar essa elite, essa burguesia nacional e inserir o Brasil no primeiro mundo e no centro das decisões do capitalismo, ela não foi bem acolhida pelas grandes nações, tanto que foi promovido aqui um golpe, foi promovida uma destruição total da nossa economia, foi destruída o que o Brasil estava se tornando. Nós somos novamente sujeitados à lógica do capital circulante. E ao mesmo tempo, a nossa população não conseguiu se ver nisso. Todo esse coitadismo, todo esse viralatismo, parece até que se espojou de uma maneira masoquista quando o projeto progressista foi destruído. Parece que, olha, aqui estamos nós de volta à lama, onde é o nosso lugar, e é assim que nós somos. Nós somos essa porcaria aqui, e é por isso que nós temos que assumir isso e ser felizes. Assim. Então, a minha proposta com esse episódio é que a gente pense, que a gente reflita e entenda que nós temos o nosso lugar não nesse coitadismo, não nesse viralatismo, não nessa periferia ferrada, junto com os outros não brancos, junto com o que há de pior no planeta. O capital circula, o capital existe, e existe dessa maneira
porque existe toda uma produção intelectual que nos coloca nesse lugar, que ela vem sendo absorvida durante décadas e reproduzida das maneiras mais diversas. Isso não implica em que as relações de trabalho na Europa hoje não estejam precarizadas também. Isso não implica que aquelas sociedades que pareciam modelo não estejam fadadas ao fracasso também, porque o capital é autofágico. Ele vai continuar circulando, circulando, circulando até não ter mais de onde extrair lucro. Enquanto o lucro estiver sendo extraído, periferia ou centralidade, elas vão ser exploradas, talvez não da mesma maneira, mas sim com a mesma intensidade. Então é preciso ter cuidado quando se absorve essas ideias e quando se compra esse tipo de diálogo, quando se compra esse tipo de percepção de que nós somos a periferia e é isso que está destinado. Ao mesmo tempo que é preciso perder essa ilusão de que bastaria uma burguesia nacionalista ou uma elite progressista para que nós fôssemos inseridos como por milagre na centralidade. O que existe é geopolítica. E a geopolítica é essa muito antes do capitalismo surgir. Os maiores e os mais poderosos subjugam aqueles que não têm como se impor. Isso é a geopolítica nua e crua que está aí e que nós estamos presenciando todos os dias. Muda-se o tipo de guerra, muda-se o tipo de estratégia, mas é o que temos para hoje, que é o mesmo que tínhamos há décadas, há séculos. Então, o que eu sugiro é que nós precisamos pensar as nossas relações e pensar que não é o tipo de capitalismo que nós possamos modificar que vai melhorar a nossa vida. E não é simplesmente ler os manuais socialistas e tentar replicar aqui as experiências desse ou daquele país. Ou eu tenho a maior admiração pelo Ho Chi Minh, eu tenho a maior admiração por Fidel Castro e pelo Che Guevara, e até mesmo por Mao Tse Tung. Eu tenho a maior admiração pelo Lenin, mas cada experiência é uma experiência única. A praxis, ela deve ser feita por cada sociedade em seu tempo e em seu lugar. Nós não podemos negar a nossa historicidade e a nossa temporalidade. Então, até mesmo a esquerda brasileira, muitas vezes, resvala e mergulha nessa ideia de que nós precisamos absorver ideias de um lugar superior e esquece que nós temos a capacidade de desenvolver nossos próprios projetos e que esses projetos devem incorporar tudo o que nós somos, de melhor e de pior, para que dessa praxis venha alguma coisa que seja realmente original e que seja realmente nossa. Porque se não for nossa, se sempre vier de fora, aí nós não vamos conseguir realizar o nosso potencial. Eu sei que é um tema confuso, eu sei que é um tema vasto e que meia hora mal dá para dar a partida. Mas eu vou deixar esse vídeo como um ponto de partida. Quem sabe a partir daqui não rola alguma live lá no canal do Barba ou desses novos amigos que eu andei fazendo aí na internet e a gente pode pensar um pouco sobre como é que o nosso viralatismo ele tem uma história e que
trajetória intelectual das ideias políticas no Brasil também tem, e que é preciso prestar muita atenção quando se critica ou quando se aceita essas ideias. E é isso. No final do mês eu vou falar sobre a Leila Mesan-Algrante, que foi minha professora lá no Interlocuções, e eu espero vocês aqui para mais uma conversa minimamente agradável nessa quarentena interminável. Então, até a próxima.